Tudo bem, família? Hoje eu resolvi pegar sobra de material, sucata que eu tenho aqui na oficina, para fazer uma ferramenta que sai muito barato. Porém, se você comprar ela no mercado, ela é bem cara. E essa que nós vamos fazer aqui hoje custa R$400 desse tamanho. E ela vai sair, se você comprar no ferro velho ou sobra de material, ainda vai sair só por R$50. Então vale muito a pena fazer, porque ela resolve muito. Quer saber que ferramenta é essa? Vem comigo! A ferramenta que eu vou fazer para vocês é um sargento de aperto com 1,40 m. Esses tamanhos de sargento reforçado saem muito caro para você comprar. Então vamos lá para os materiais. Aqui eu peguei uma sobra de um tubo industrial quadrado 40 por 40 na chapa 14, o famoso metalon, um outro retalho que vai servir para fecharmos as bocas desse maior. Ele está com 1,41 m, então eu vou fazer ele do tamanho que ele está mesmo, que é uma sobra. Você pode fazer exatamente esse aqui com um comprimento de 2 metros, 2,5 metros. Você também vai poder fazer com 1 metro, com 50 centímetros, do tamanho que você tiver de sobra de material. Não precisa nem cortar, utiliza aí do tamanho que tiver. Vou utilizar uma barra de rosca que eu comprei no ferro velho, ele veio só com uma porca lá, eu já tinha outra aqui, então vou utilizar 2 porcas para ficar melhor o aperto, um pedaço de cantoneira de 2 polegadas por 3,16, você pode utilizar aí uma que tenha sobra, lembrando que ela vai ter que cobrir o tamanho aí do metalon que você for utilizar. Peguei aqui um retalho de viga aí que eu tinha recortado aqui. Vou recortar somente um pedaço para fazer a haste da parte do aperto. Um pedaço de vergalhão 5,16. Peguei esse retalho que estava ali jogado numa lata. Agora, para um bom funcionamento, precisa ser um parafuso com 60 milímetros de comprimento. Esse aqui é um 5,16 com borboleta, para apertar rápido, você não precisar de chave, mas pode ser com porca também. 3 arruelas tipo funileiro de 5,16, 2 arruelas grande de meia polegada. Peguei 2 porcas 5,16 enferrujada mesmo que eu tinha ali jogado no potinho, e um parafuso de aço. Se não tiver de aço pode ser outro, mas o de aço é melhor, que ele não vai ficar tendo desgaste com o decorrer do uso. Esse aqui é cabeça chata, mas você pode utilizar o outro, independente disso, você só precisa fazer depois o esquema de montagem. Eu vou explicar exatamente os detalhes para vocês entenderem um bom funcionamento da cabeça do aperto. Isso é primordial para um bom funcionamento do aperto do grampo do nosso sargento. Vamos iniciar pela furação da nossa haste, vamos chamar essa parte de haste, que é onde nós vamos fazer a regulagem, para que você possa utilizar, mesmo que ele tenha aí 1,40 m, 1,5 m, você pode utilizar ele desde 20 centímetros até 1,40 m, como tem o comprimento dessa peça. Aqui é só escolher um lado. Vou começar a primeira marcação com 20. Por que 20? Aqui vai vir a parte da cabeça do nosso grampo e depois a outra parte de ajustagem. Então não adianta furar para cá, porque é perda de tempo. Aí eu vou fazer a furação aqui de 5 em 5. Aí eu faço até no final. Aqui eu coloquei com 4 porque 5 ia ficar muito na borda, para poder utilizar aqui o máximo de comprimento. Coloquei uma cantoneira fixada na furadeira de bancada exatamente com a divisão do meio. Assim eu só encosto nela e eu ganho tempo, para não ter que ficar marcando furo por furo funcionando. Aqui eu faço toda a furação então com uma broca 5,16.
Fiz o fechamento desse lado, para não repetir o mesmo processo. Não gravei, mas fiz o fechamento do outro lado do mesmo jeito. Agora é hora de marcar a cantoneira. Vou fazer primeiro a parte móvel, para depois fazer a parte fixa. E eu vou fazer essa parte móvel com aproximadamente 70 milímetros. Então eu vou cortar aqui 2 peças com 70. Agora eu vou encostar a cantoneira aqui e vou fazer a marcação de um lado, somente de um lado. Mesma coisa na outra cantoneira. Essa cantoneira de 2 polegadas eu tiro apenas um lado da aba. E aí eu coloco uma contra a outra. Entendam que desse jeito, essa aba ficou reta e a aba da cantoneira ficou passando. Então eu vou colocar a aba de corte com a outra. Olha como encaixa certinho. Fácil, fácil. Agora, o segredo está aqui. Eu vou mostrar qual a distância que nós vamos deixar para que essa peça venha correr e não ficar com folga. Ficar com a folga mínima necessária. Eu vou pegar um pedaço de lixa de ferro 100, cortar uma tira um pouquinho maior. Essa vai ser a folga. Vou pôr a lixa, porque como nós vamos soldar, se você colocar um papel, alguma coisa, vai pegar fogo fácil. E a lixa, ela não pega fogo fácil e ela vai deixar aqui o que nós precisamos, que é o limite de uma espessura da lixa em cima e do lado. Isso aqui é o suficiente para a gente fazer aqui então o nosso trabalho. Pronto, só colocar em cima, deixo uma aba exatamente para tirar a lixa depois, tá aqui, ó. Isso é o que eu preciso. Encosto bem, não precisa colocar um grampo, um sargento para apertar, basta apertar com a mão e dar os pontos de solda. Antes que eu esqueça, é ideal passar um disco de desbaste nessa quina da cantoneira, porque ela é muito abaulada aqui dentro. Vejam a diferença, eu diminuí essa curvatura aqui interna. Encostei as 2 peças e coloquei uma lixa só em cada lado. Aqui eu passei a esmerilhadeira, que acabou amassando um pouquinho a borda, deu um acabamento, olha como ficou. Qualquer lado que eu colocar, encaixa e desliza perfeitamente. Essa parte móvel, agora eu preciso soldar uma cantoneira. Vou pegar um pedaço da mesma cantoneira que fizemos a parte móvel e vou cortar exatamente com essa largura.
Para fazer um reforço, como eu não tinha um retalho de cantoneira de parede mais grossa, peguei esse retalho para colocar exatamente aqui. Com essa peça soldada aqui, fica um reforço bem maior e eu posso exercer maior força na hora do aperto. Para fazer a parte móvel, se eu soldar aqui um pedaço de aço, onde vai as porcas, para poder fazer o aperto direto aqui nesse perfil, por mais que ele tenha uma parede de 2 milímetros, é uma barra bem reforçada, eu ainda assim, se eu ficar apertando muito, exercer muita força, ele pode começar a entortar ou até querer rasgar o material se exercer força excessiva. Então eu vou fazer um reforço nessa cabeça, revestindo com a mesma cantoneira que eu fiz aqui a parte móvel. Então aqui eu vou cortar duas peças, colocar duas peças com 50 milímetros, só para a gente revestir a cabeça. A parte fixa, eu fiz esse reforço aqui, soldei nesse material, porque aqui eu vou poder fazer a força que eu precisar sem ter o perigo de empenar ou acabar rasgando com o tempo o material, a parede do nosso metalon. Então aqui eu vou conseguir fazer um trabalho legal, claro que não é aqui, é aqui no alto, eu ainda vou encaixar essa peça para acertar. 18 tá bom, não precisa ser mais que isso não. Ainda tem a parte aqui da cabeça, do aperto, é isso mesmo. 18 tá bom, eu vou cortar. Como ele está com os pontos de ferrugem, eu vou passar na escova rotativa antes. Aqui eu vou fazer um furo para poder passar aquele vergalhão que vocês viram. Eu ia fazer o rebaixo no torno, mas como muita gente não tem torno, eu vou fazer aqui no esmeril, para vocês verem o que é bom a gente fazer nessa parte. No disco flap o acabamento fica melhor.
Aqui eu vou soldar as duas porcas aproximadamente nessa altura. Já vai uma dica aí para quem acompanha o canal, já sabe o que eu vou falar. Para quem ainda não viu, nunca encoste uma porca na outra e solde, porque senão vai ficar duro. O certo é sempre você voltar, deixar ela alinhada com essa folga aqui, ó. A porca ela tem uma folga, deixa essa folga aberta. Não pressione a porca, deixa desse jeito e aí sim você dá um ponto de solda de cada lado. Como a solda vai puxar uma porca contra a outra, só por uma chave de fenda aqui assim, ó. Não precisa forçar muito não. Só encosta para dar um ponto de solda de cada lado. Ó. Solta, solta, solta. Para criar aquela cabeça de aperto giratória, eu vou utilizar essas duas roelas maiores com essas outras três. Desse jeito, eu vou soldar tudo, vou formar uma sapata. Tem que ser giratória essa cabeça, senão quando você for apertar, acaba marcando o material onde você vai apertar e acaba ficando feio. Então essas três é do diâmetro do parafuso, que é M8. Vou rosquear aqui. E essas outras duas precisam passar. Então, como o parafuso não deixa ela passar, ó, eu vou desbastar o parafuso para que essa argoela fique aqui assim. Agora a argoela passa. É isso que eu preciso.
No eixo, eu fiz uma rosca M8 pelo passo de 1,25, que é esse parafuso Allen de aço. Soldei as roelas, dei acabamento aqui na solda, olha que bacana que ficou. Vira uma sapata. Só que aqui teve um problema e eu vou mostrar para vocês como solucionar. Eu fiz o furo muito fundo, então quando eu aperto aqui, tá vendo que não gira. E essa roela tem que girar, essa base não pode ficar fixa. Se ela girar junto, ela acaba marcando a peça. Então, nesse caso, o que eu faço? Quando acontece isso, eu pego aqui uma esfera, essas esferinhas de rolamento pequeno, coloco aqui dentro, ó. Joguei a esfera lá dentro. Até porque esse parafuso aqui tem que ficar bem apertado. Não pode ficar frouxo. Depois eu vou apertar a hora que montar ali bem apertado. É isso que eu preciso. Ele não deixa a roela sair. Olha lá que legal. E na hora que encostar e girar, ela fica bem encostada aqui o parafuso apoiando para dar pressão. Porém ela fica livre, que é como ela tem que ficar. Esse é o melhor sistema que eu conheço para fazer bem eficiente essa parte. Aquela outra que você faz um cone que começa a bater para amassar, aquilo ali com o tempo ele escapa, igual escapa do sargento, esses grampos C que compra no mercado. Eu prefiro desse jeito aqui, que aqui não tem erro. Se aqui desapertar, você vai lá, aperta bem, acabou. É um parafuso de aço, não desgasta e vai aturar por muitos e muitos anos. Aqui eu vou soltar, porque eu preciso fazer a parte traseira aqui agora da haste, a parte do aperto, e eu vou mostrar como que eu faço também. Não gosto de colocar aquela barra de ferro e amassar batendo para achatar dos dois lados, que aquilo incomoda muito na hora de apertar. Vou pegar essas porcas 516, passei só esse lado aqui onde vai a solda. Fiz essa ponta para encaixar aqui dentro. Pronto, é isso que eu preciso. E agora eu vou soldar aqui. She calls, I always seem to lose my
Vou fazer uma pintura caprichada, vou utilizar o PU, né, uma tinta PU da Solventex. E já vou fazer um teste que eu vi um vídeo na internet, o pessoal tirando a tinta aqui utilizando fita. Vamos ver se funciona mesmo, se aquilo realmente é verdade, porque tem tanta coisa fake. Lá eles fazem assim com a fita, para não sujar a borda da lata. Vamos ver se dá certo. E não é que funciona? É isso aí, vivendo e aprendendo. Quando vocês forem virar a lata assim, para não cair tinta aqui dentro da borda, coloque a fita assim e você não vai precisar ter que limpar a borda da lata. Lembre-se sempre que quando vocês utilizarem tintas que vai componente A e componente B e diluição, tem que homogeneizar bem, ó. Mistura bem para que não venha ter falha no preparo. E aí, família, o que vocês acharam desse nosso grampo, também conhecido como sargento? Ele ficou com um comprimento de praticamente 1,41 de comprimento, sendo 1410 milímetros, e ele tem uma abertura total máxima, ele consegue pegar até 1270 milímetros. Então significa que ficou um sargento muito bom, muito reforçado. Esse daqui pode chamar no aperto que esse aqui aguenta, e é excelente principalmente para quem faz montagem de estrutura, porque dependendo do tamanho da tesoura, se você precisa fechar ela ou comprimir em algum local, você consegue facilmente com um grampo desse tamanho. Assim que nós fizermos o nosso armário aqui, que eu prometi para fazer as ferramentas caseiras aqui, eu vou fazer até maior e menor que esse aqui também, para termos aí uma boa variedade e opções para utilizar no dia a dia. Para quem deixou nos outros vídeos também no comentário falando, Fábio, eu quero uma calandra, outros falaram, Fábio, eu quero uma curvadora de tubo, nós vamos fazer. Eu só vou ver agora qual vai ser a sequência de qual vai vir primeiro. Então fica ligado nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.